Vamos agora àquela outra comparação, Minhoca, que foi perguntada do Ceará. Rodrigo, pode ir também para a nossa tela compartilhada, porque o elenco do Ceará está na tela, tá? O Ceará, nesse momento, a gente montou aqui como possível base, tá? Fernando Miguel, Raí Ramos, né, que foi confirmado ontem, mas todo mundo já tratava como certo. David Ricardo, Ramon, Paulo Vitor. Ali seria os volantes com Lourenço e Mugni. Não sei se Mugni se encaixa exatamente como volante, mas conversando com o Minhoca foi o que a gente armou inicialmente. Castilho no meio. E aí o ataque, né, algumas dúvidas, mas seria Barleta, Janderson talvez, né? Porque Ailon de centroavante, porque Saulo Mineiro, que para mim é um grande nome, ele não caiu no gosto de Mancini, né, Minhoca? Então, assim, fica um pouco perdido nessa escalação, porque você olhar para esse do Ceará e Saulo Mineiro não ser titular me incomoda um pouco. É um cara que eu gosto bastante, né? Saulo não necessariamente precisa ser o camisa 9, ele joga também pelos lados, né? Já chegou a jogar assim. Tanto que no primeiro desenho que eu fiz, você colocou ele ele de estava lado, pelo né? lado. Aí você falou, Isso. não deixei ele ali, porque hoje ele é reserva ali. É porque hoje não há um reserva imediato, né? Assim, porque nem Ailon também é um camisa 9, né? Então, assim, é uma lacuna o Ceará, que já tem fechado aí um atacante, que ainda ninguém, pelo menos eu não vi em nenhum canto assim qual é esse nome aí, um meio, um atacante. E a minha grande dúvida, Fred, era muito mais na ideia aí, né, do time considerado aí mais próximo de uma equipe titular, é realmente essa referência, sabe? Como o Mancini vai preparar esse time, porque não acho que Ailon tem essa característica. Ailon também chegou a jogar mais aberto. Era Ronaldo no Novo Horizontino, o centroavante, né? Ronaldo, aquele mesmo ex-esporte. Ailon jogando pelo lado, Baggio jogando pelo outro. Então, pode ser que Saulo Mineiro seja o titular, Ailon joga pela esquerda, com Barleta. E é Pode bom flutuar lembrar, os dois ali, né? Fazer um time que flutue os dois. Porque tanto eu vejo que Barleta. hoje o trio Barleta, Saulo e Ailon seria o trio ideal. Isso, exatamente. Mas porque, por exemplo, Barleta e Saulo, eles vão ter uma obrigação diferente para 2024, porque foram investimentos altos naquela segunda janela. Então, são jogadores que já chegam para essa temporada 2024 com a responsabilidade de uma titularidade, de manter um bom nível, manter uma boa sequência, porque foram investimentos caros que o Ceará fez naquela segunda janela, né, de julho. Então, nessa composição do elenco atual do Ceará, comparado ao que o Sport já fez até aqui, eu vejo que o Ceará está atrás. Nesse momento, ele está atrás. O Sport ele já tem algumas lacunas, já começa a ter substitutos, algo que quando a gente olha 2023, na minha avaliação, certo? Eu vi o time titular do Sport melhor durante boa parte dessa temporada, mas em termos de elenco, o Ceará tinha melhor do que o Sport. O Ceará tinha peças de reposição. E também, além de ser uma coisa positiva, o Ceará também era algo negativo, porque o Ceará também foi gastando muito dinheiro, aliás, reconhecido pelo próprio presidente João Paulo, né, presidente do Ceará, que foi gasto muito dinheiro, com um elenco mais de 30 atletas, sem contar jogadores da base, e aí para esse ano o Ceará vai trabalhar, por isso que o Ceará está mais lento nessas contratações. Ele está bem pontual, primeiro anunciou o Lourenço, até para anunciar o segundo, Mugni levou mais de uma semana para anunciar, e ele está lá, detalhe a detalhe. Então, segundo o presidente João Paulo, em entrevista até ao podcast Nossa Glória é Lutar, né, que são de torcedores do Ceará, o Ceará ainda vai anunciar Ramon, que ainda não foi anunciado oficialmente, mas já está aí no nosso campinho, mas já está praticamente certo. Um meia e mais um atacante. Acredito que até o final dessa semana, começo da próxima semana, esses outros dois nomes, de um meia e um Falaram atacante. até em Vina, né? Vina, o Pois sonho mas Vina existe, já foi né? descartado. Ele até Já foi próprio já descartado, né? descartou, porque não tem condições, é um valor muito alto, não teria condições. E ele disse que vai ter mais ainda adiante, acredito, para começo de janeiro, um lateral esquerdo, mais um volante e mais um atacante. Não sei se está faltando, acho que talvez mais um zagueiro, possivelmente. Então o Ceará ainda precisa contratar mais um lateral esquerdo, porque né, Barcelos saiu, Formiga saiu, basicamente ali o pessoal da esquerda toda saiu. Pode ser que David Ricardo, não sei se vai ter proposta para ele sair, ele já recebeu várias propostas durante essa temporada de 2023, e aí o Ceará vai ter que trazer também mais um zagueiro, porque hoje ele é, sem dúvida, um titular, e o Luiz Otávio está machucado. E tem essa questão também na lateral direita, que anunciou o Raí Ramos, emprestado vindo do São Paulo, e aí fica a dúvida de qual outro lateral, porque Varley não está nos planos,
o Michel Macedo também já foi embora. E aí, a não ser que utilize o JV da base, mas ainda um jogador muito verde, não sei se inicialmente vai começar com o JV e, dependendo do contexto, vão trazer mais um lateral direito. Então, em termos de preparação até aqui, de montagem de elenco, de anúncio feito, eu vejo que o Sport hoje está à frente do Ceará, e é claro, tudo da base da teoria, né? Que a gente não tem como saber na prática. Minhoca, qual seria o nome do garoto da base? JV. JV, igual a J Quest, né? Exatamente. É porque o Ceará tem vários João Vitor, assim, é bem uns 3. Assim. E aí esse se tornou JV. Pronto. O que é que eu acho, né? Respondendo essa pergunta. Eu acho que o Ceará, ele tinha uma diferença de elenco considerável em relação ao Sport e hoje não tem. Isso teve um nivelamento nisso, talvez até o Sport um pouquinho na frente. Mas, ao mesmo tempo, o Ceará ele vai para algumas substituições de posições que minaram muito a equipe em 2023, que, por exemplo, são as duas laterais. O Ceará se arrastou em 2023 com problemas graves nas duas laterais. Paulo Vitor já jogou um pouco melhor no final do ano e fica, e Ray Ramos vem para tentar resolver a lateral direita. Então, por exemplo, o Ceará tem um possível ajuste aí nas suas laterais. Só rapidinho, só para complementar o que você está dizendo. Raí, para mim, é uma grande interrogação, né? Porque sim. É aquele jogador que fez um bom Campeonato Paulista, ficou mais marcado por causa de um gol que ele fez num clássico contra o Corinthians do que pela bola jogada. Assim. Não é um jogador jovem, não é que está surgindo agora. Concordo. É uma grande interrogação. Trocou a certeza do que não estava funcionando por uma interrogação. Por uma interrogação, tá? Isso, exato. E ali, naquele cenário ali do meio de campo, eu acho muito difícil jogar dessa forma. Por isso que eu também tenho... Eu sempre digo isso de Mugni. Eu gostei da contratação de Mugni. Eu gosto de Mugni. Mas eu acho que Mugni nunca é titular. Eu acho que o maior defeito para mim de Mugni é esse. Porque se o Ceará for com Lourenço, Mugni e Castilho, é um time exposto. Porque Mugni, ele pode jogar onde ele está aí de volante, ele pode jogar na de Castilho, ele pode jogar ali na ponta esquerda onde está Jantes, pode jogar até na de Paulo Vitor. Ele cabe em todo o lado esquerdo do campo. Mugni, ele pode ser de um extremo ao outro do campo, do lado esquerdo, ele funciona bem. De meia esquerda, um pouquinho até do que é Juba, né, com características diferentes. Então, ele é um cara que, para ele jogar, precisa ter um encaixe tático para ele ser titular. Então, para ele ser titular, Paulo Vitor já teria que jogar de forma muito mais recuada, Lourenço fica mais, e aí você teria que ter volantes ali se ajustando a esse modelo. Tá? Então, eu acho que é assim um momento. O Ceará, para mim, ainda está bagunçado. É mais ou menos isso que eu diria. Eu acho que esse elenco ainda está um pouquinho bagunçado. O meio de campo, Fred, rapidinho, eu acho que ainda está um pouco nebuloso. Porque é bom lembrar. Os jogos com Mancini, boa parte, foi utilizando o Léo Santos, que era zagueiro, como primeiro volante, e Jean Carlos, que é o meio mais ofensivo, como um segundo volante. Então era um formato de jogo que nenhum dos outros treinadores, nem Guto, nem Mourinho, e muito menos Barroca, colocou. E esses dois jogadores não fazem parte dos planos para 2024. Nem Jean Carlos, que foi para o Juventude, e no caso o Léo Santos, que também não vai ficar. Então, acredito que aí essa formação do meio de campo, não à toa, os 3 nomes aí que estão como opção de reserva, eu não sei nem se vão ficar. Léo Rafael, Giovani, 2 jogadores que foram emprestados nessa temporada. Não sei se de fato vão ficar ou vão ser de novo reemprestados. E Richards, que é um jogador que, assim, o torcedor, eu acho até que se tiver proposta de alguém, o Ceará vai negociar, entendeu? Mas eu acho que é a parte onde o Ceará vai precisar reforçar mais ali ainda, né, nessas contratações. Como eu falei, tem um meia que está para ser anunciado, vai chegar mais um volante, e eu tenho dúvida se vai ter um outro meia também ainda nesse mercado até o começo da temporada. Então é isso, está muito bagunçado ainda. O Ceará precisa de uma limpeza, ainda precisa terminar a limpeza. É o que o Minhoca acabou de falar. Talvez os 3 reservas apontados aí nesse campinho da posição de volante e meia, talvez os 3 saiam. Né? Então, assim, ainda precisa limpar para trazer. O Sport meio que já limpou. Quando a gente vai no mapinha do Sport,
a gente vê mais lacunas, né? A gente vê mais. Esses cinza aí são jogadores da base, a gente vê mais nomezinhos cinzas, porque significa que não tem nenhum reserva ali, ou seja, a limpeza aconteceu, tá? A limpeza aconteceu. O que falta é as Reposição, chegadas. né? Então é mais fácil entender o rumo que o time, que o elenco está tendo, tá? Ricardo Novaes até fala, Fred, na ponta não dá para Mugni, né? Ele não tem essa mobilidade, fica perdido na posição. Não, de fato, é o que eu estou dizendo. Jamais ele poderia começar como ponta, mas quando é que ele joga na ponta? Tá ganhando o jogo lá fora, fora de casa. Bahia chegou lá fora de casa, meteu 1-0 na Chape. 25 do segundo tempo, tira o ponto e bota Mugni, que vai fechar e se precisar levar a bola para frente, ele leva. Tá? Então ele é um jogador que encaixa nessas funções. Um jogo fora de Agora, casa, na Fonte Nova, contra o é, Bahia, pode ser que o Mugni jogue assim. é muito difícil o encaixar ele como titular. Eu sempre acho isso muito difícil. Ô, Mioca, só pra gente fechar, já que a gente entrou no Ceará, você acabou conversando muito ali de Saulo Mineiro, tal, e Felipe Vieira fez um comentário, né, que Pulga teve um 2023 melhor que Janderson. Tá certo essa nossa composição com o Janderson meio que largando titular ali, ou a gente mexe nesse campinho? É Deixa porque Saulo. aí é que tá. É porque assim, o Janderson, de fato, na temporada foi mais acionado como titular. Pulga foi ganhar Foi. titularidade nos últimos jogos com Mancini. E isso pode estar dando uma indicação de que Pulga talvez inicie na frente de Janderson. Porque nas últimas partidas, não só por escolha do Mancini, mas até mesmo em atuação. Pulga conseguiu entregar mais na reta final, até nos jogos onde o Ceará atrapalhou boa parte dos times, incluindo o esporte, né? Pulga foi uma peça importante. Talvez aí nesse desempate, realmente, Pulga fique muito mais como hoje um titular do que propriamente Janderson, né? Tô pegando Eu pela vou deixar reta esse final. cenário assim, vou deixar sem titular, vou deixar uma É, dúvida. é. Vou deixar uma Mas dúvida se ali. eu fosse chutar hoje, eu acho que se fosse o time agora para entrar em campo, talvez fosse Pulga, porque ele foi o que jogou como titular as últimas partidas, né? Janderson, ele era mais uma opção ali. Tanto é que quando o Barleta Eu se vou, eu vou, machucou, eu vou deixar tudo aberto aqui, porque pode ter aquele outro desenho que a gente falou, né? De Saulo e Ailon flutuando. exatamente, pode ser os dois, né? Que para Pode mim ser é melhor. nem Pulga e nem Que para Janderson, mim né? Pode ser é, que Saulo com para mim é Alan. é o melhor desenho, inclusive, tá? Então esse aí é o cenário de momento do Ceará, tá?